Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, vamos fazer uma análise desse Flamengo 4-0 no Corinthians. Eu vou puxar para uma perspectiva mais corintiana do jogo, mas eu acho que para falar desse confronto, dessa goleada no Maracanã, é impossível não começar falando do quanto o Flamengo fez um jogo muito grande. Às vezes a gente tem o costume de analisar jogos e olhar só para um time, mas esse time tem adversário. Claro que o torcedor corintiano é uma derrota dolorosa, é um jogo, um 4-0, pois não tinha tomado esse resultado nessa temporada ainda, e isso não acontece toda hora nessa perspectiva. Mas assim, a gente vai citar problemas estruturais desse Corinthians, que todo mundo já está cansado de ver, inclusive o time está sem treinador, mas não tem como não falar do jogo muito forte do Flamengo. O time fluindo, jogo curto, jogando de primeira, o Corinthians deu a zica de sem treinador, ser uma estrutura coletiva forte, pegar o melhor elenco do país, talvez da América do Sul, com um bom trabalho de um treinador, que é o caso do Felipe Luiz, e num dia muito inspirado. Hoje o jogo do Flamengo encaixou contra o Corinthians com muitos problemas. Vamos começar falando um pouco da partida, primeiro pelas escolhas do Orlando Ribeiro, ele que continua como interino, ele é treinador sub-20 do Corinthians, o Dorival estava no Maracanã, assistiu esse jogo, mas ainda não foi anunciada a tendência que no meio de semana ele esteja no banco do Corinthians. O Orlando ele optou por uma escalação com as mesmas peças praticamente que a comissão técnica e o Ramon vinham utilizando, né, sem o Garro utilizando o Romero. Em questão de estrutura, o Orlando escolheu uma estrutura que eu acho que até ele equilibraria mais a equipe, né? Ele foi num 4-2-3-1 com Ranieri e Guidon como dois volantes, o Memphis de 10, né, encostando ali no Yuri Alberto, e Romero pelo lado esquerdo e o Carrillo pelo lado direito. Claro que o Carrillo fazia muito movimento de lado para dentro, né, vindo para flutuar, para buscar o Romero, um outro atacante pelo lado. E acho que questão de estrutura, você olha para a escalação e você olha para a escolha do sistema, ela faz sentido. A questão foi a execução, né? Um Corinthians que, diante de um Flamengo muito móvel, acho que a primeira questão, já vamos até trabalhar muito em cima dessa derrota do Corinthians, até projetando, porque o Dorival precisa buscar de ajuste nessa equipe. Eu acho que o primeiro ponto é a questão da linha de 4, né? O Corinthians defensivamente vem muito mal já há muito tempo, apesar do trabalho do Ramon Dias ter sim seus altos, teve bons momentos, acho que defensivamente o Corinthians nunca foi um time muito confiável. E a questão da linha defensiva do Corinthians com muita quebra, as coberturas muito desajustadas, né? Os jogadores longe, até o entre linhas, hoje a bola entrou, né? O primeiro gol ali no começo do jogo já é muito dessa bola recebida por ali. Então é um Corinthians que precisa, e o Dorival e a sua comissão tenho certeza que vai trabalhar muito a questão da linha de 4, da linha defensiva. Até por esse jogo não coletivo, por essa desorganização defensiva do Corinthians, eu tenho a impressão de que está todo mundo do setor jogando abaixo do que pode. A gente vê muito corintiano, uma coisa de zagueiro urgente, quando só tem zagueiro ruim e tal. Não acho que nenhum deles seja um Van Dijk da vida, que hoje foi campeão pelo Liverpool. Mas assim, eu acho que são todos jogadores que estão jogando num nível mais baixo por conta do não ajuste do Corinthians, né? Desse Corinthians que é desorganizado e já é de algum tempo que ele vem nessa desorganização. Acredito sim que com uma linha de 4 melhor treinada, um time mais ajustado, coletivamente melhor, mais compacto, eu acho que o nível desses jogadores da linha defensiva vai melhorar. O caso do Gustavo Henrique, o caso do André Ramalho, o Félix Torres, eu não sei, é bizarro, né, o quanto esse jogador ele vai bem na seleção do Equador e nos clubes que ele passou, e no Corinthians é uma tragédia, mas eu acredito sim num crescimento. Acredito que vai ter uma melhora a partir do momento que o time coletivamente está mais ajustado. Acho que esse já é um primeiro ponto para o Dorival observar. Eu tenho certeza que ele olhou, e o desafio é grande. Foram os primeiros 20 minutos do Flamengo num ritmo muito forte. O Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians se viu nas cordas e o Flamengo num ritmo muito alto, numa intensidade muito alta. O Corinthians em vários momentos de desconcentração, né, de erros assim que chamam a atenção. E aí a gente vai para uma outra questão que o Corinthians já mostra uma deficiência já faz algum tempo, a saída de bola. Com o Ramon isso não rolava também, o time tinha dificuldade contra equipes que subiam pressão. E hoje, de novo, com muita dificuldade para jogar. Um dos gols do Flamengo é de uma subida de pressão, erro do Hugo. A gente pode ter falado do erro dele, mas foi 4-0 e ele pegou umas 3, 4 bolas aí. Ou seja, poderia ter sido mais.
Nesse sistema no 4-2-3-1, o Corinthians não tem um meia, né? Ele tem o Bidon, que é um meio campista, um volante, segundo volante, que até tem uma boa capacidade de construção. Tem um Carrilho pelo lado, que é um ex-ponta que virou meia. E o Depay jogou como esse 10, né? Ele já havia reclamado há um tempo de jogar um pouco longe do gol, e realmente a gente, em vários momentos, ele recuando. Eu não gosto dessa posição dele. Eu acho que o Memphis hoje, ou ele é 9 ou ele é um segundo atacante, como vinha utilizando o Ramon. Então, até questão de montagem de elenco, a gente viu um Corinthians que não tinha nenhum ponto agudo, né? Dentro de um sistema que pede, né, esse jogador de lado, de velocidade, o Thales até entra no jogo. Depois do 1-0, o Corinthians até consegue ficar um pouquinho mais com a bola, o Flamengo baixa um pouco do ritmo, até porque não dá para manter aquela intensidade tão alta, o Corinthians equilibra um pouquinho, e aí começam os lances de desconcentração, né? O time errando muito passe, o time não se conectando, o Flamengo vai para o segundo, vai para o terceiro gol, e a virada do intervalo já foi uma coisa bizarra. Quer mais má notícia para o Corinthians? A saída do Memphis com lesão. Será que é grave? Será que não é? A gente vai ver as notícias aí no decorrer dos próximos dias. Entra o Coronado, que teoricamente é o 10. É o cara com essa capacidade de construção, de inventividade, de pensar o jogo. Entrou buscando o jogo. Não acho que é um jogador que não tá nem aí, que, sabe, não tá afim, não acho que é o caso. Ele realmente chama o jogo, busca a bola, é um jogador que tenta participar, acho que tá comprometido. Mas as dificuldades físicas, elas são bem claras. Você vê que tecnicamente é um jogador que, sabe, recebe bem a bola, sabe, bate bem na bola. Mas, de novo, na hora que vai pro duelo físico, ele tem uma dificuldade, isso é muito clara, e não é a comissão técnica antiga que viu isso, a outra, é uma questão que tem que ser discutida no Corinthians, como ele não consegue jogar no nível de intensidade e físico aqui do Brasil. O segundo tempo, eu acho que não é uma tragédia, porque muito do Flamengo ter baixado um pouco o ritmo, tanto é quando os jogadores novos vão entrando, né? Quando o banco do Flamengo entra, o Bruno Henrique, enfim, o Pedro fez uma partidaça de novo. Aí o Corinthians começa a sofrer de novo, tenta trocar, tenta se ajustar, mas não, em momento nenhum você olhou para o Corinthians e pensou: esse time tem a capacidade de fazer um gol e crescer um pouco no jogo. Não foi o caso. Enfim, torcida até teve um aspecto interessante na torcida do Corinthians, entrou só no segundo tempo na organizada, aí vieram, cantaram mais e tal, mas não foi o suficiente. Resumindo, é muito claro que o Dorival tem um trabalho muito grande pela frente. Acho que ele é um cara com capacidade para fazer isso, acho que ele é um cara para organizar essa equipe. Não acho o elenco do Corinthians ruim, como muita gente após derrotas assim fala: esse elenco é uma enganação, é muito ruim. Não acho, mas eu acho que tem setores que existem sim desequilíbrios. Acho que o Corinthians precisa de algumas características, e uma das promessas para o Dorival da diretoria é que iria ao mercado no meio do ano. Não sei como, o clube financeiramente está deplorável, mas o trabalho do Dorival é grande. Durante a semana a gente já vai ver ele em coletiva de apresentação, acho que já pode trazer algumas coisas das ideias de jogo que ele tem. É um cara que gosta de trabalhar bem a linha de 4. Apesar de no Flamengo ter jogado no Losango para usar Pedro e Gabigol, o sistema que o Dorival mais utiliza é o 4-2-3-1, que o Corinthians jogou hoje, inclusive. Então, assim, muito trabalho pela frente para o Dorival. Corinthians numa tarde no Rio de Janeiro catastrófica, que não condiz com o tamanho do clube, não condiz com o custo desse elenco. Acho que isso é um ponto importante, com o investimento que tem na folha salarial e as peças que trouxe. Um Corinthians compacto, um Corinthians desatento, marcando de longe, e aí deu o azar de pegar o elenco mais pica da América do Sul num dia doido para cometer o crime. Foi o que fez o Flamengo do Felipe Luiz, que joga muito. Deixa o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam da atuação do Corinthians. Eu acho que no geral o Corinthians vai falar que foi ruim, os outros vão falar adoramos, continue assim. Mas deixam aqui o comentário de vocês, o que o Dorival vai precisar fazer, se vai dar certo, se não vai dar. Fechou? Valeu, até a próxima.